Voltei, web amigos! Sejam bem-vindos ao saldo do desafio Clarice Lispector. De início, é importante te convidar para assistir o vídeo original em que eu apresento a proposta do desafio. Mas sim, vou relembrar um pouco para vocês. O desafio é focado em ler todos os livros da Clarice Lispector que constam no box de especial dos 100 anos da autora. A autora já é falecida, mas a partir da data que ela nasceu até 2020, estaria aí um século da participação dela e da colaboração dela na história do Brasil. Ela é uma autora muito importante brasileira e é interessante pesquisar sobre a história de vida dela. Nesse box estão muitas obras delas, mas não todas, é importante destacar. O prazo para esse desafio era 1 ano, dos meus 17 até os meus 18 anos. Eu resolvi criar esse prazo, apesar de longo, né? Primeiro é preciso contextualizar, né? Eu, antes de começar a ler Clarice Lispector, por saber, né, ter ouvido comentários de como funciona a escrita dela e que é difícil de interpretar, é difícil de entender. Então, muita gente comenta que quando você lê pela primeira vez um livro dela, você não entende quase nada, ou você interpreta de uma forma, e depois de anos, quando você lê, tanto a sua maturidade quanto a sua experiência de vida influenciam para que você consiga entender melhor. E também outros comentários de que esses livros não necessariamente são feitos para entender, mas para sentir. Então, por isso eu escolhi essa idade, porque, né, a transição dos 17 anos para os 18 anos. Então, deixar de ser adolescente para começar a ser adulta. Isso, óbvio, com os parâmetros da lei, não com os parâmetros atuais da ciência, porque dados apontam que vai até os 24 anos, por aí, a adolescência, se eu não me engano. E apesar de eu ter feito a proposta de ler tudo isso, eu também tenho a intenção de reler tudo depois de uns bons anos. Eu acho que o intervalo adequado, né, para ler tudo, principalmente com a intenção de não lembrar. Por quê? Eu acho que se eu fizer uma releitura com tudo na narrativa muito fresco, ela não vai ser tão útil assim, sabe? Eu acho que é importante esquecer bastante, principalmente como as coisas do livro acontecem, para você fazer uma releitura e poder ter a chance de não interpretar com viés na interpretação anterior. Dá para entender o que eu digo? Então, para você ter a chance de interpretar de um jeito diferente. Porque se eu li um livro hoje, no dia seguinte eu ler ele de novo, eu vou estar com a mesma opinião do dia anterior, né? Na maioria das vezes isso vai acontecer. Por exemplo, O Pequeno Príncipe. É um livro super curto, com muita ilustração, então dá para você fazer isso. Ler hoje e ler outra vez amanhã. Só que isso vai influenciar muito, então é você mesmo se influenciando. Para não acontecer isso, e para que justamente eu permita a influência da vida na interpretação das narrativas, nem todos os livros são narrativas, né? Nesse box, mas independente disso. Então eu acho importante, talvez, no mínimo daqui uns 10 anos. É óbvio que vontade de ler outros de novo já tem. Tem livros que no mesmo dia eu fiquei arrependida de ter terminado, porque eu queria continuar lendo ali, mas nesse contexto de desafio é melhor terminar um para começar o outro, até porque é a mesma pessoa que escreveu todos esses, então poderia ficar confuso, não é? E uma história poderia acabar se confundindo com outra e depois. Aí, no caso, não é nem uma questão de interpretação, é de não saber interpretar mesmo. De não ser capaz de tentar, porque uma coisa já está emaranhada com a outra e você não sabe mais distinguir o que é qual. Para quem talvez até agora, pelo nome da autora, não se lembrou de que livro eu posso estar falando, afinal são vários e talvez pelo menos algum você conheça, vou citar quais são esses títulos. Começando pelos que eu já li, para dar um spoiler aí para vocês, e daqui a pouco eu vou falar o que eu achei disso. A Via Crucis do Corpo, A Hora da Estrela, Água Viva, A Legião Estrangeira, A Bela e a Fera, Uma Aprendizagem ou Livros dos Prazeres. Agora vamos à segunda categoria que eu fui dividindo para me organizar melhor. Os livros que eu tenho acesso, mas ainda não li. Então vamos lá. O Lustre, Onde Estivesse de Noite, Laços de Família,
Felicidade Clandestina e Um Sopro de Vida. A última divisão, última categoria, os que eu não tenho acesso. A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH, Outros Escritos, A Descoberta do Mundo, Perto do Coração Selvagem, Para Não Esquecer, deixa o like, e A Cidade Sitiada. Dentre esses tem romances, tem contos e tem crônicas. Talvez até outros tipos de textos que eu ainda não descobri. Agora eu quero revelar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido. E para quem ficou curioso, gostou da ideia, ou já ouviu falar, lembrou de alguma narrativa, ou está interessado em comprar algum livro desses, porque já ouviu falar bem, tenho uma coisa para contar que talvez muita gente que está vendo não vai saber. Mas eu fui notando com o passar do tempo. Nesse período de um ano, na verdade, desde 2022, eu tenho monitorado os preços, porque eu já estava interessada em comprar e ler. Só que eu não estava imaginando naquela época que eu ia fazer um desafio. O desafio eu decidi no ano passado, mas desde o ano anterior eu estava monitorando o preço. E de lá para cá eu fui percebendo uma valorização dos livros dessa edição em comemoração a 100 anos de Clarice Lispector, e eu fiquei chocada com isso. Por quê? É claro, gente, que livros, como qualquer outro tipo de produto, tem uma variação no preço. Mas nesse caso, o preço subiu e ele tende a subir cada vez mais. E eu acredito que isso pode ser por conta da lei de oferta e procura. Se a procura estiver muito maior do quanto é oferecido, ou seja, da quantidade no estoque, o preço vai subir. Porque, primeiramente, não é todo mundo que vai conseguir comprar se é mais gente do que produto. E, em segundo, é preciso fazer como se fosse uma peneira. Só quem realmente vai ter o dinheiro na hora vai poder conseguir esse produto. E o que me leva a pensar nisso? Quais são os indícios? Muitas vezes eu monitorava não os preços apenas dos livros individualmente, porque eles são sim vendidos separadamente, mas o foco é no box. Então eu pesquisava também o preço do box conforme as promoções da Amazon, que como vocês sabem, a Amazon é um site que direto tem promoções. Inclusive, gente, a Amazon faz isso propositalmente e às vezes eles até arriscam perder um pouco de dinheiro nessas promoções, mas para eles não é uma coisa arriscada, então eles costumam fazer porque foi a indústria literária que trouxe reconhecimento para esse site. E hoje em dia, esse é um site muito conhecido e que as pessoas têm confiança de comprar ali justamente por causa da compra de livros. Nos primórdios da Amazon, o que tinha mesmo de venda era da indústria literária. Enfim, recapitulando, o box também tem a sua variação de preço, mas não foi isso que me chamou a atenção. Porque a variação de preço era para baixo. O preço dele, original, é R$ 700, tá? Uhum. E de vez em quando ele descia, já chegou a ficar 400 e pouco. Mas não é esse o ponto. O ponto é que, ultimamente, nesse ano, nos anos anteriores eu não percebi, ele tem estado em falta. Então, em alguns momentos, principalmente de promoção justamente, ele saía de estoque. Então, eu entrei em desespero umas 2 ou 3 vezes, porque eu fui olhar para ver se o preço tinha caído e, na verdade, a surpresa que eu recebi foi outra. Foi que não tinha para vender. Então, provavelmente sim, o preço deve ter caído, as pessoas compraram, então saiu de estoque. E isso é um problema, porque uma edição especial geralmente é uma edição limitada, e essa é. Então, quando você vê sair de estoque, é uma coisa preocupante. Acredito eu, então, que o preço esteja subindo porque o estoque está diminuindo e tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Um exemplo disso, porque eu posso provar, é um dos livros que eu comprei, que foram apenas 2, tá? O segundo que eu comprei, eu não vou poder fazer essa comparação porque eu não me lembro, no momento eu não anotava os preços, conforme o tempo ia passando, conforme a variação. Mas esse aqui eu lembro porque eu comprei pessoalmente, eu trouxe a nota para casa, enfim. E foi um marco muito importante, então ficou na memória. O livro O Lustre,
que é um dos romances do box, né? Então você vê que ele é maiorzinho, ele não é uma coletânea, logo é um romance porque também não é uma crônica. Esse livro, na época que eu comprei, foi R$ 49,90. E eu lembro que não só esse livro, mas como outros, também mais ou menos do mesmo tamanho, eles estavam nessa faixa de preço naquele momento, em 2022. Provavelmente o mês foi março, algo do tipo. Foi no primeiro semestre de 2022. Isso eu sei porque eu fui fazer uma excursão para a escola em São Paulo. Então, esse foi o contexto. Eu comprei num shopping de lá. Aquele foi o preço de 2 anos atrás. Hoje em dia, esse livro está custando R$ 74,90. Gente, a diferença de preço é enorme, é gritante. Assim, daria para você comprar 2 livros diferentes, né? Se fosse em 2022. Esse livro e mais um, sabe? Gente, complicada a situação. E outra, falando sobre o outro livro que eu comprei, que é Um Sopro de Vida. Esse eu comprei nesse ano, mês passado, por aí. E ele foi R$ 69,90. E o livro é metade disso daqui. Vocês vão ver em outros takes, tá? Por isso que eu não vou mostrar agora. É metade disso daqui. Então, assim, um preço de livro, ele é escolhido com base em muitas coisas, né? Muitas coisas. Não apenas o tamanho dele, mas é óbvio que isso é levado em consideração, porque um livro maior exige mais material. Logo, a produção dele vai ser mais cara. E aqui a gente está comparando produções iguais, porque é do mesmo box, então a folha é a mesma, usada, o jeito que se faz o miolo é o mesmo, o jeito que se faz a capa é o mesmo, a capa é soft touch para todas, porque é óbvio que teria uma diferença se esse livro sendo capa brochura soft touch e o outro sendo hardcover. Por mais que fosse mais fino, faria sentido ter um preço mais elevado, mas não é o caso. Então, eu imagino que provavelmente em 2022 aquele livro estaria muito mais barato, porque eu me lembro de que em 2022 vários livros desse box, se você fosse comprar separadamente, estavam na faixa dos R$ 30. E hoje em dia o mínimo, porque eu pesquisei, o livro mais barato custa R$ 54,90 dos que estão faltando para mim. Caso não seja no geral dos 18 livros, eu vou colocar aqui o valor do mais barato para vocês verem que mesmo assim não é R$ 30, isso eu tenho certeza. E não é de hoje que livros estão se tornando coisas que você compra e depois de um tempo valoriza. Isso acontece muito com os livros de arte, né? A Clarice Lispector mesmo tem um livro que é só dedicado às pinturas dela. E aqui nessa edição, inclusive, é baseado nas pinturas, né? A capa, o projeto gráfico. Aqui é uma pintura que ela fez, porém é um recorte, uma pintura. Eles escolheram um ponto específico e aqui tá a pintura completa, vejam. Então, nota-se que eles escolheram essa região específica, inclusive eles fizeram rotação aqui na imagem para ficar do jeito que é a capa. Estão vendo? A capa não é assim, ela seria assim originalmente, com as velas aqui pro lado. Então, assim, é óbvio, gente. Eu não sou a favor do consumismo, então eu não tô falando isso para incentivar o consumo de vocês. Isso é para contextualizar que vai estar cada vez mais difícil cumprir esse desafio. Primeiro porque o prazo se aproxima e logo logo já vou chegar lá. Segundo porque os valores estão exacerbados, assim. Tá complicado. Eu fui olhar, né? Ainda que na Amazon é um lugar que pode ter promoção constantemente, que não vai dar problema. Agora, para uma livraria física, isso não é coisa que se faça porque não dá certo, sabe? Eles podem entrar em prejuízo. A gente já teve vários exemplos aí de livrarias que faleceram, que faliram recentemente. Não necessariamente livrarias, mas que hoje em dia já não podem mais vender livros porque isso vai trazer prejuízo para eles. Vamos ao prazo. Eu vou usar como base de prazo a publicação do vídeo no ano passado, que, se não me falha a memória, foi em 23 de outubro. Então, esse será o prazo para esse ano. Mas o tema é do meu aniversário de 17 anos até o de 18 anos. E o meu aniversário já passou, sabe? Ele já passou. Então, se fosse basear naquela data, já foi.
Então, eu já tenho noção de que eu não vou cumprir o desafio, tá? Eu tenho ideia disso, mas eu não sei. Isso vai de interpretação se esse desafio está sendo prorrogado até 23 de outubro, ou se faz sentido basear na data do vídeo, do que meu aniversário. Até porque eu postei o vídeo propositalmente naquele dia para não divulgar a minha data de aniversário, porque eu não comemoro meu aniversário. Então não faz sentido tornar minha data pública, certo? Não são coisas que batem ali. Mas, independente se os 18 livros vão ser lidos até o dia 23 de outubro ou não, eu pretendo continuar com o desafio. O desafio foi para dar um gás ali, que, como eu falei, desde antes dele eu tinha vontade de ler e vou continuar com vontade de ler mesmo depois que ele acabar. E também a gente tem que saber a hora de parar, porque existem coisas que são viáveis e existem coisas que não são. Tanto que eu fiz questão de dividir por categorias o que eu tinha acesso, certo? E o que eu não tinha acesso. Essas foram as categorias iniciais. Conforme eu fui lendo, eu acrescentei a categoria lidos. Eu tenho acesso tanto porque eu comprei o livro Lucy, então ele era o primeiro que eu tinha acesso, e depois eu fui na biblioteca da escola ver os outros. E lá eu tenho acesso a mais 8 livros. E esse ano, agora, recentemente, eu comprei um Sopro de Vida, então tenho acesso a 10 livros. Os outros 8, eu não faço ideia do que eu vou fazer, porque com certeza eu não vou comprar. Esse ano eu comprei muita coisa, não é legal comprar mais. Então, aí, se fosse viável, eu iria recorrer à biblioteca pública da cidade. Mas é aí que tá. Os meus horários não batem. A minha rotina não é compatível com a rotina de trabalho da galera da biblioteca. E, uai, isso é certo, né? Porque as pessoas têm que trabalhar num horário que condiz. Eu conheço pessoas que trabalham à noite e, por experiência delas, não é muito legal. Então, não deveria ser da minha vontade, do meu desejo, que, nossa, seria melhor se a biblioteca pública fechasse mais tarde. Gente, as pessoas trabalham demais, as pessoas precisam descansar. Do mesmo jeito que eu preciso sair da escola e descansar um pouco, as pessoas que trabalham precisam sair do trabalho e descansar um pouco, sabe? Então não dá para ter tudo que a gente quer. Mas em breve, é claro, isso vai acontecer e aos poucos eu vou completando o desafio, por mais que ele não esteja mais no prazo, acredito eu. A gente tem que ser realista, mas é claro, vou tentar? Claro, eu não vou desistir só porque tá perto. E os livros que não entraram pro saldo, ou seja, eu ainda não li, eu pretendo levar você junto comigo para me acompanhar na tentativa de cumprir o prazo.